comunhão entre a Igreja do céu e a da terra. Os 3 estados da Igreja, até que o Senhor venha na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, e, vencida a morte, tudo lhe seja submetido. Dos seus discípulos, uns peregrinam na terra, outros, passada esta vida, são purificados, e outros, finalmente, são glorificados e contemplam claramente Deus Trino e Uno como Ele é. Todos, porém, comungamos, embora de modo e graus diversos, no mesmo amor de Deus e do próximo, e todos entoamos ao nosso Deus o mesmo hino de glória. Com efeito, todos os que são de Cristo e têm o seu Espírito, formam uma só Igreja e nele estão unidos uns aos outros, segundo o Concílio do Vaticano, Constituição Dogmática Lumen Gentium. E assim, de modo nenhum se interrompe a união dos que ainda caminham sobre a terra com os irmãos que adormeceram na paz de Cristo, mas antes, segundo a constante fé da Igreja, essa união é reforçada pela comunicação dos bens espirituais. A intercessão dos santos. Os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a Igreja na santidade. Eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. Não choreis, que eu vos serei mais útil depois da morte, e vos ajudarei mais eficazmente que durante a vida. São Domingos, moribundo, aos seus irmãos. Quero passar o meu céu a fazer o bem sobre a terra. Santa Teresinha do Menino Jesus. A comunhão com os santos. Não é só por causa do seu exemplo que veneramos a memória dos bem-aventurados, mas ainda mais para que a união de toda a Igreja no Espírito aumente com o exercício da caridade fraterna. Pois, assim como a comunhão cristã entre os cristãos ainda peregrinos nos aproxima mais de Cristo, assim também a comunhão com os santos nos une a Cristo, de quem procedem, como de fonte e cabeça, toda a graça e a própria vida do povo de Deus. A Cristo nós o adoramos, porque Ele é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos como a discípulos e imitadores do Senhor. E isso é justo, por causa da sua devoção incomparável para com o seu Rei e Mestre. Assim, nós possamos também ser seus companheiros e condiscípulos. Martyrium Sancti Policarpi. A comunhão com os defuntos. Reconhecendo claramente esta comunicação de todo o corpo místico de Cristo, a Igreja dos que ainda peregrinam o venerou, com muita piedade, desde os primeiros tempos do cristianismo, a memória dos defuntos. E, porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados, segundo Macabeus 12:46, por eles ofereceu também sufrágios. A nossa oração, por eles, pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor. Na única família de Deus. Todos os que somos filhos de Deus e formamos em Cristo uma família, ao comunicarmos uns com os outros, na caridade mútua e no comum louvor da Santíssima Trindade, correspondemos à íntima vocação da Igreja.